Oi pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao nosso canal Viva o Portugal. E hoje eu vim aqui falar para vocês sobre estudar em Portugal. Eu já contei no nosso primeiro vídeo sobre a minha experiência e eu vim fazer a faculdade, depois eu vim fazer o mestrado e hoje eu estou fazendo o doutorado. E além disso, tenho a experiência agora de matricular a minha filhinha Helena na pré-escola. Então, quero compartilhar um pouquinho com vocês como é que é isso, os vistos para cada etapa e como é que vocês podem se organizar. Então, vamos começar da faculdade. O primeiro passo, quando a gente quer fazer um intercâmbio, é a gente buscar na nossa faculdade, na nossa universidade, um setor de mobilidade internacional ou intercâmbios. A gente vai ir até esse lugar, né? Ou vai entrar em contato via e-mail e vai solicitar a relação de universidades parceiras para que vocês possam realizar um intercâmbio na área de vocês. Psicologia, medicina, engenharia, administração, fisioterapia, o curso que for. Para cada curso vão existir universidades parceiras diferentes, então não é uma relação só, por isso é importante vocês solicitarem quais são as universidades parceiras para o curso de vocês. Depois disso, vocês vão elencar, ou pela língua, por exemplo, aquelas que ficam em países de língua inglesa, vocês vão verificar se vocês têm já condições de fazer o teste de proficiência da língua inglesa, ou de proficiência da língua espanhola, ou de proficiência da língua alemã, da língua francesa, vão verificar quais são as exigências e se é necessário esse teste de proficiência para a candidatura, certo? Bom, a faculdade emitiu a lista, vocês vão olhar qual que vocês mais gostam. Eu quero ir para um país de língua espanhola, por exemplo. Entrem no link, no site, né, dessa faculdade ou dessa universidade e verifiquem os prazos de candidatura para Erasmus ou Mobilidade Internacional. Esse prazo, ele vai acontecer mais 2 vezes por ano, uma antes do mês de setembro, que é quando começa o ano letivo aqui, e uma lá pelo mês de janeiro, que aí começa o segundo semestre, tá? Então, a candidatura não é o início do ano letivo, é para o primeiro ou para o segundo semestre. Quando vocês fizerem as suas candidaturas, vocês vão acompanhar no próprio site da universidade o status dessa candidatura. Se ela foi validada, ou seja, se os documentos foram recebidos, isso pode ser tanto online, né, digitalizado, ou pode ser o envio de cópias físicas. Eu, por exemplo, tive que fazer o envio de cópias físicas. Hoje em dia, a maioria das universidades já aceita eles digitalizados, mas algumas fiquem atentos porque ela precisa também de cópia física, então tem que digitalizar e tem que enviar uma cópia autenticada pelo correio. Então, depois de enviar esses documentos, ela vai ser validada ou aceita. Depois ela está em processamento e deferida, né? Ou seja, se tá ok, se deu positivo, vocês foi concedida, né? A candidatura de vocês, ou a vaga de vocês foi aprovada, vocês estão dentro do curso ou não. Muito bem, se isso já deu tudo certo, positivo ou não, né? Da candidatura, mas se positivo, vocês precisam encaminhar o visto. E esse visto, ele vai ser de acordo, um visto de estudo de acordo com o curso, ou seja, os intercâmbios, o visto vai conceder para vocês entre 1 semestre e 1 ano e meio, que são 3 semestres. Isso sendo que ele vai dar, muito provavelmente, o visto inicial vai ser de 6 meses e depois ele é renovável. E aí, cada renovação tem a ver com avançou, passou nas disciplinas, fez a renovação da matrícula na universidade. Isso tudo são detalhezinhos que vocês vão ter que, estando em território, por exemplo, português, fazer esse encaminhamento da renovação do visto. Para o mestrado, por exemplo, são 2 anos sendo prorrogáveis até 3, então mais 1 ano. E o doutorado são 3 anos sendo prorrogáveis por 5. Então, às vezes um curso também de especialização, que vai durar aí de 1 ano, 1 ano e meio até 2. Então, aqui tem uma ressalva, e quando a gente fala de autorização de residência, quando a gente já está em Portugal, que a gente dá entrada à autorização de residência com dispensa de visto, isso é para ensino superior, para alguns cursos de graduação e também para cursar o ensino fundamental, que é no Brasil, mas é do 7º ano em diante. Então, crianças que venham com seus pais podem dar entrada na solicitação, né, dessa autorização de residência. Aqui eu vou colocar direitinho se é o artigo 91 ou 92, que é pelo qual vocês vão aplicar a solicitação da autorização de residência com dispensa de visto. Isso pode ser feito
para quem venha fazer faculdade, mestrado, doutorado ou quem vem cursar do 7º ano em diante. Lembrando, gente, a regra é o quê? A gente fazer as candidaturas no Brasil, receber o aceite da nossa universidade, né? Que a nossa candidatura foi validada, que a gente foi aceite, tem uma cartinha de aceite, e a partir dessa carta de aceite a gente dá entrada no visto estando no Brasil. Em caráter excepcional é que a gente faz estando em território português. Então, esse caráter excepcional, ele precisa ser verificado junto a um advogado, junto a uma consultoria de imigração de estudo, por exemplo, para que a gente possa alinhar certinho se esse é um caso que vai ser deferido com certeza ou se tem alguma ressalva que não vai caber no teu caso, entende? Então, o correto é a gente, no Brasil, solicitar o nosso visto de estudo. Ele leva de 30 dias a 90 dias, podendo chegar a 120 dias o período de espera aí para o visto. Crianças pequenas, então, que eu falei para vocês, a Helena, né, foi matriculada na escola e ela tá na pré-escola, então ela recebeu essa questão do visto, ela é por reagrupamento familiar. No caso dela, não foi solicitado nada de visto para dar entrada, a gente só precisou apresentar os documentos, número de contribuinte, número da segurança social, número de utente para realizar a matrícula dela. Mas as matrículas do ano letivo aconteceram bem mais cedo, porque a gente coloca 5 opções de escola, podendo ou não estar no nosso agrupamento. Por exemplo, eu moro em Hermesinde, mas eu podia colocar elencar uma escola do Porto, se ficasse mais próximo do trabalho, ou sei lá, se tivesse meus pais que morassem no Porto e eu achasse que era mais fácil pra gente, poderia também elencar uma escola fora da minha zona, fora do meu agrupamento. E a gente coloca essas 5 escolas e fica acompanhando esse mesmo status do sistema. Então, foi recebida, foi validada e está em processamento. E depois vem, então, para qual escola ela foi direcionada, tá? Resumidamente, esse é o passo a passo. Verifica na tua universidade quais são as outras universidades parceiras para o teu curso. Entra no site, verifica os prazos de candidatura. Esses prazos de candidatura no próprio vai ter um edital e vai dizer todos os documentos que tu tem que enviar ou online, ou com uma cópia física, ou das duas formas. E a partir daí tu dá entrada no teu visto. E aí tu já vai ter uma ideia de quando tu precisa vir, certo? Pode ser no primeiro ou no segundo semestre. Lembrando que o primeiro semestre começa em setembro e o segundo semestre começa no finalzinho de janeiro, tá bom? Gente, fiquem bem, até o próximo vídeo. Se tiver alguma dúvida, me escrevam aqui, ok? Até o próximo!